Redes sociais. Redes sociais, redes sociais. É um tema pouco extenso. Se pudesse, pela pesquisa que eu fiz, cara, eu poderia gravar uns 5, 6 vídeos desse, aprofundando em cada tema desse. Porém, acaba que nem todo mundo é muito nerd dessas coisas de comportamento humano, de mente humana. Então, isso eu deixo para os especialistas, os neurocientistas, os Zetlin, Delano Nogari da vida para realmente pegar mais nisso, porque nem todo mundo é nerd dessas coisas que nem eu, então vamos botar aqui dentro de uma coisa que todo mundo consegue acessar, consegue tirar boas conclusões e agregar para o máximo número de pessoas para poder chegar no máximo número de pessoas esse conteúdo. Mas começando, mano, basicamente, no vídeo passado eu falei um pouco mais sobre comparação e eu relacionei alguns pontos da rede social. A rede social ela tem tantos pontos negativos quanto pontos positivos. Porém, pelo que eu pude perceber aqui, são um pouco mais pontos negativos. Porém, vamos falar aqui, vamos mostrar os dois lados da moeda e não sair propagando ideologia e informação que não é isso que eu quero falar aqui. Basicamente, vamos falar dos pontos principais da rede social e os pontos que eu acho mais relevantes. Primeiro ponto, mano, primeiro ponto de rede social é que ela pode ser muito bem utilizada. Como eu já havia falado e adiantado no vídeo passado, se você não chegou a ver, clica aqui no meu canal que você vai estar podendo acessar um vídeo que eu falo sobre comparação. Então, a rede social ela pode ser usada de maneiras muito proveitosas, principalmente acessando pessoas que você não acessaria normalmente. Eu conheço muitas pessoas muito boas, com ideias muito legais, que viraram até pessoas muito próximas de mim, não vou dizer amigos, mas pessoas muito próximas de mim pela internet. Conheci até pessoas que moram aqui em Brasília, ou pessoas que moram no Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro tem bastante, na Bahia, no Piauí tem bastante. Então conheci muitas pessoas na internet que têm propósito parecido com o meu, que estão alinhadas com o que eu penso de mundo e as coisas que eu venho fazendo no dia a dia. E eu não teria acesso a essas pessoas normalmente se não tivesse a rede social. Porque, pô, como é que eu ia ter acesso a uma pessoa de BH, uma pessoa de São Paulo, sem rede social? Pô, eu teria que viajar para lá e teria que estar no momento certo, na hora certa, é um pouco mais complicado. E a rede social ela passa essa falsa sensação de proximidade que a gente tem com as pessoas que a gente está assistindo. Por que falsa sensação de proximidade? Porque, mano, você pode tá me assistindo aqui no TikTok, no Instagram, e até mesmo no YouTube, que você tem até mais proximidade do que eu, mas no fim do dia eu tô falando com uma câmera. Eu sei que muitas pessoas que estão aí também assistindo não me conhecem às vezes, ou até me conhecem pessoalmente, e só que elas podem ter uma sensação de falsa proximidade de mim. A pessoa pensa que ela é mais próxima de mim do que ela realmente é, porque eu tô aqui conversando, você tá aí, por exemplo, almoçando e eu tô aqui falando com você, então pode passar uma falsa sensação de proximidade do que eu realmente tô, porque no final do dia, cara, eu tô falando com uma câmera de celular. Então, acaba que tem essa sensação de falsa proximidade, mas eu sempre tento falar e tratar as pessoas da melhor forma possível sempre. Mas tem essa sensação de proximidade, que é muito boa. Você consegue se conectar muito bem com as pessoas com isso e passar a mensagem que você tem com essa sensação de proximidade. E, cara, rede social é uma coisa que você consegue, é muito boa, como eu já havia falado, para negócios, para empreender, para outro tipo de empreendimento, crescer o seu negócio, conhecer pessoas muito boas pela rede social, tanto em relacionamento amoroso quanto de amizade mesmo. Diminuir o seu custo de aquisição de cliente, porque funciona também muito e eu posso falar com propriedade porque eu trabalho com isso. Porém, seguindo para outro ponto aqui, a rede social ela tem essa parte muito boa, tanto de questão de conectar pessoas que normalmente não se conectariam, e também você expandir a sua base de pessoas através do número de seguidores e também das pessoas que você impacta com o seu conteúdo. Mas a rede social tem uma parte ruim, que é o que eu vou destrinchar um pouco mais agora, que eu já vou adiantar um pouquinho, que eu já havia falado um pouco sobre isso no vídeo passado. Então também confere lá, assiste esse vídeo aqui completo, depois você confere lá o vídeo sobre comparação, reforço aqui. Mas rede social a gente também tem que relacionar ao FOMO e também sobre ansiedade. Por quê? O FOMO gera ansiedade. Se você não sabe o que é FOMO, é Fear of Missing Out, que é o medo de você ficar de fora, medo de você estar perdendo alguma coisa. Então, cara, o FOMO é uma coisa que eu acho muito engraçado, que eu tava vendo um vídeo do Wesley antes de fazer isso aqui, que ele fala muito do FOMO, porque a gente tem isso e nem percebe.
Não é um transtorno, não é uma doença, uma coisa assim, mas vem sido considerado que é uma coisa que vem acontecendo com certa frequência. Esse comportamento de estar frequentemente acessando o celular, às vezes com notificação, ou até mesmo sem notificação, é o FOMO. Está com uma certa preocupação que as pessoas estejam vivendo coisas boas e você não. Isso é uma certa preocupação muito grave. E não é nem certa, tipo, experiência de vida, nem nada. Às vezes pode ser uma informação de política, uma informação geopolítica até mesmo. Uma outra doença que teve aí, que estourou, ou alguma outra coisa, que, meu Deus, eu não posso, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que estar 100% acompanhar, 100% dentro de todas as informações. É bom você estar sempre, você tá ali se atualizando, mas, porra, toda hora ficar checando. Porra, isso não é legal. Você ficar ali checando. Pô, é uma coisa que eu me pego fazendo às vezes, ficar checando rede social, é, engajamento, essas coisas. E, mano, eu fico encapsetado comigo, fico emputecido com essas coisas. Fico realmente puto. Deixa a gente não conseguindo deixar o celular longe da gente. A gente não consegue deixar o celular longe, a gente não consegue sair sem o celular. Porque a gente acha que vai ter uma grande coisa que a gente não pode ficar de fora e que a gente tem que saber de tudo, tem que saber de tudo. Porra, eu acho que não, mano. Não precisa disso. A gente não precisa ficar sabendo de tudo. E tem até um outro fenômeno chamado JOMO. Acho que é JOMO, que é Joy of Missing Out, que é tipo você aproveitar que você tá perdendo as coisas. E às vezes mesmo sem chegar a notificação, pô, você acaba tendo isso de ficar checando. Que é o meu caso. Meu celular não tem notificação de nenhuma rede social, só o WhatsApp, mas é uma rede social mais de comunicação que não tem como ficar sem notificação. Então, a única rede social que tem notificação é o WhatsApp. Em outras, todas não tem notificação. E às vezes eu fico checando. Às vezes eu fico checando notificação de curtida, de engajamento. Mano, porra. Eu trabalho com isso? Trabalho, mas tipo, eu vou fazer isso independente se tá dando certo ou não. Porque eu sei que é um jogo de longo prazo, mas fica assim, é sempre entrando. E, mano, isso é pior, até pior, porque isso significa que eu estou sendo usado pela rede social. Eu estou sendo controlado e sendo usado pela rede social. Porque mesmo sem notificação, mesmo sem ter nenhum intuito e nenhum motivo para eu estar entrando nela, eu estou entrando. Então, eu mesmo estou sendo manipulado pela rede social, estou sendo usado por ela, e não o contrário. Então, um outro ponto para você que não utiliza, desligue e desative as notificações do seu celular, em questão de rede social. TikTok, Instagram, X, Twitter, se você utiliza. Que mais rede social? YouTube, se você não gosta de ficar notificação. Então, outro ponto aqui interessante. Outro ponto, mano, é que você descansa mais quando você está sem rede social. Porque você às vezes pega, tipo, no final de semana, vou mexer aqui, vou descansar um pouquinho. Aí você fica ali deitado, descansando, e às vezes você sai mais cansado, mentalmente. Porque você fica ali, cara, estresse, comparação, polarização política, que a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. Raiva, medo, cheio de coisa ali, comparação demais, excessiva, cheio de estímulo, mudança de foco. Você não lembra nem o que é a primeira coisa que você viu e fica doido. Você não consegue descansar direito. Então, mano, desse ponto, eu acredito que toda essa parte de fome e ansiedade a gente deve tratar aí de uma maneira até profissional. Se você tem problema realmente com isso, de não conseguir largar o celular, de passar horas e horas e horas no celular, reveja isso, mano, porque isso não é tão legal assim quanto você pensa. Acho que você não pensa isso, mas não é benéfico para você. Imagina o tanto de coisa que você poderia estar fazendo com essas, sei lá, 12, 10 horas que você fica no celular por dia, 8 horas que você fica no celular por dia, que já é um número muito alto. Então, reveja isso. Outro ponto que eu tenho para falar aqui, agora a gente vai aprofundar nessa questão de polarização que eu falei, é sobre extremismo. E agora é um ponto forte. Eu, particularmente, sou um cara meio nerdzão de política, essas coisas. Gosto de ficar acompanhando, ver algumas coisas assim no Instagram ou até mesmo no YouTube, que eu sigo um canal muito bom de política. Eles falam bastante disso, também são meio nerdzão de política. Só que, cara, às vezes é uma perca de tempo, cara. Porque, tipo, política. Mano, eu tô achando que, sinceramente, tô achando que é tudo a mesma coisa, que não. É a mesma, dois lados da mesma moeda. Tô achando que é realmente isso, porque tá foda, sabe? Tá foda. E, cara, isso gera procrastinação, você fica olhando isso, aí você perde tempo, porra. Não vai ser o político X ou Y que vai te levar pro sucesso ou vai te fazer você evoluir.
Então acaba que é só uma coisa que você acompanha, só que, mano, não te leva a nada. Então, não entra nessa, tá ligado? Não entra nessa porque é bom você saber de economia, padrões políticos e sobre política, mas, mano, não se aprofunda muito. Teve uma época, uns 4, 6 meses atrás, que eu tava, mano, até tipo, tão vidradão nessas coisas de política, cara, que eu não tava, às vezes, nem trabalhando direito. Então eu trabalhava, mas às vezes eu pegava, tipo, e ficava ouvindo algumas coisas e isso me tirava o foco. Então acabava que, pô, me atrapalhava. Mas acho que é inegável que as redes sociais aumentaram muito a polarização política no geral. E também de outros assuntos, polarização cultural, que a gente vai falar um pouco mais. E o porquê que isso aconteceu? Tem um documentário que eu vou deixar aqui de recomendação para você que se chama Dilema das Redes. É um documentário que está na Netflix, é um bom documentário. É de alguns anos atrás já, mas serve perfeitamente, é super atual. Por que, que essa polarização aumentou tanto nos últimos anos devido às redes sociais? O algoritmo ele é muito inteligente. Devido ao algoritmo ser muito inteligente, ele vai te mandar conteúdos que você engaja. Então, ou conteúdos que você engaja para bem ou para mal. Por exemplo, se você é uma pessoa de esquerda, você pode receber conteúdos relacionados à direita, a pessoas mais voltadas ao viés político de direita. Por quê? Porque você comenta nesses vídeos, você fala que é uma idiotice, você manda para, sei lá, para o seu pai, para o seu irmão, e falando, olha que idiotice, olha que coisa absurda, não sei o que, olha o que esse cara falou. Mas você, para rede social, ele não tem coisa positiva ou negativa. Só tem interação. Então você comentou, você compartilhou com, sei lá, 5 pessoas e isso é uma interação. Então ele vai te mandar mais sobre isso, causando ainda mais raiva, mais estresse para você. Isso e vai debate, vai vir gente comentando nos comentários, comentando no seu comentário. Então acaba que vai gerar esse ciclo assim de ódio propagando essas discussões políticas que na internet é muito mais acalorado, tudo que fala na internet é muito mais acalorado, porque frente a frente você não tem coragem, né, de xingar uma pessoa e apontar o dedo na cara dela. Mas na internet você faz tudo porque você não tá frente a frente com a pessoa, então você não tem medo, né? Então acaba que tudo na internet é bem mais acalorado e tudo vai para muito lado de ofensa grave e etc. Mas o algoritmo ele também tem o outro lado de construir bolhas, de construir grupos, meio que tribo, sim, realmente mais primário. Inclusive outro livro, Tribos, muito bom. Mas mais essa parte de construção de grupo. Por quê? Porque se você é uma pessoa com viés político de direita ou de esquerda, e você interage com esse tipo de conteúdo, gosta e faz essas mesmas coisas, você vai ser frequentemente recomendado conteúdos com o mesmo viés político que o seu. Então vai formar uma bolhazinha da direita e uma bolhazinha da esquerda. E isso é bem ruim porque isso cria uma queda de empatia por ambos os grupos e uma sensação de apatia em relação ao outro grupo. Ah, então eu não tô nem aí. Ah, a pessoa é mulher, só que ela discorda das mesmas coisas que eu. Porra, então ela não é mulher, ela tem que ter tudo de ruim na vida dela. Ou a pessoa é empresária e pensa diferente de mim. Porra, então esse empresário tem que quebrar, a empresa dele tem que estar errado, não sei o que, pô. Isso, você cria uma sensação de repulsa pelas outras pessoas e apatia muito grande que eu nunca tinha visto antes. E olha que eu sou uma pessoa jovem, mas pessoa que estuda, mas tipo, eu nunca tinha visto uma coisa nesse grau e nesse nível, sabe? Então acaba criando essa sensação de apatia muito grande, que é um problema. Porque acaba que você não conseguindo debater, sem entrar em combate com a outra pessoa, você não vai a lugar nenhum. Vai um falar a mesma coisa, o outro vai falar outra coisa, e ali eles não chegam em consenso nenhum. Então acaba que vai ficar só esses dois grupos brigando para ver quem é mais poderoso e quem vai fazer as coisas. Só que eles não vão chegar a lugar nenhum, ficar nesse debate e não ficar entendendo o outro. Então tem esses dois pontos, que você vai criar um grupo apático ao outro, totalmente apático. Eles vão se unir, é um grupo muito unido, porque o ser humano ele tem a necessidade de pertencer a grupos. E cara, isso transcende a política. Não é só um grupo político. Porque se você se espelha, né, em pessoas que têm um viés político
igual ao seu, você tende a gostar e meio que fazer os mesmos hábitos dela. Então já tem meio que um estereótipo de pessoa que é de esquerda e de direita, e uma pessoa que é de esquerda e de direita. E, cara, é engraçado, porque, por exemplo, a pessoa que tem cabelo raspado, ou a pessoa que tem cabelo colorido, a pessoa que faz jiu-jitsu, a pessoa que é vegana, isso já são coisas meio pré-determinadas se você é de um grupo ou de outro. E normalmente tende a ser assim mesmo, porque a pessoa vê que tal influenciador de direita faz jiu-jitsu, então outras pessoas de direita vão se espelhar nela e vão fazer jiu-jitsu, ou vão fazer outra atividade física, ou uma arte marcial. Ou a pessoa de esquerda progressista vai querer ser vegana, ser vegetariana, porque a pessoa que ela almeja na rede social e admira muito é vegana e vegetariana, então ela quer ser igual. E isso já vai para o lado da idolatria, mas não vamos entrar nisso hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, chegando no geral, cara, acaba que vira muito uma sensação de idolatria e apatia com os outros grupos, então você não chega a lugar nenhum. Então se torna realmente um debate tanto ideológico quanto emocional, que você vai atacar não só os hábitos das outras pessoas, quanto a forma política e ideológica dela de pensar. E isso, cara, é uma coisa que só tem na internet direito, né? Na vida real tá começando, né? Mas internet, cara, se você ficar meia hora no Twitter, você sai doido. Mas ok. E, cara, do que a gente tem de interessante para agregar mesmo, tirando todo esse ponto, cara, aproveita o tempo que você tá fora da internet, conversa com seus pais, conversa com seus avós, vai fazer uma atividade física, vai correr, vai ler, escrever, gravar conteúdo. Se você produz conteúdo, mano, produz mais do que você consome. Eu sei que é muito difícil porque a gente fica nessa coisa de consumir mais para ter mais ideia, e é difícil mesmo, que vai ser até melhor financeiramente e para o seu crescimento. Tira a notificação do seu celular, se você tem notificação de rede social, tira, porque pra mim, que eu já tirei, é difícil ficar nessa checagem. Imagina pra você que fica ali toda hora, notificação aqui no computador, aqui do lado do computador e chegando, um monte de coisa. Aí será que é uma mensagem? Aí será que é importante? Então acaba que você tem que focar mais em algumas coisas. É um assunto bem delicado, é um assunto muito extenso falar de rede social, porque você tá me vendo por uma rede social, o YouTube eu não considero tanto assim, mas ainda não deixa de ser uma rede social. Mas, cara, são assuntos difíceis de falar, longos, extensos, que mexem muito com a psicologia humana e com o nosso estilo de comportamento. Então eu altamente recomendo você estudar mais sobre isso, cara, porque acaba que pega o que você aprendeu nesse vídeo, tenta aplicar no seu dia a dia já amanhã. Pensa como é que eu vou aplicar isso, além dessas coisas que eu já havia falado, mas como que eu vou me prevenir de cometer esses erros e ser usado pela rede social. Você também tem que fazer esse exercício de pensar mesmo. E, cara, eu recomendo você tomar muito cuidado com rede social, porque o tanto que você pode se conectar com pessoas ou ser uma coisa muito boa para você, quanto te afundar em vícios e estímulos rápidos. Então é uma faca de dois gumes. Acaba que um gume é muito mais pesado do que o outro, mas é assim que funciona o jogo. Vamos jogar de acordo com o que vem sendo proposto pra gente. Então, fico por aqui. Acredito ter passado o máximo de conteúdo que eu pude passar nesse tempo. É um assunto longo, muito extenso. Poderia fazer vídeos gigantescos. Eu vi uns 4, 5 vídeos de 30 minutos para fazer esse vídeo aqui. Além das coisas que eu já li, já consumi um tempo atrás. Então considere se inscrever nesse canal para você poder acompanhar mais conteúdo como esse. Eu faço conteúdo também em outras redes sociais, como Instagram, @MatheusBrugin, TikTok, @Brugin com 2 N's. Muito obrigado pelo seu acesso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, viu? Valeu.